Rafael, eu fui aprovado no concurso do INSS no cargo de técnico do Seguro Social. Na verdade, minha primeira experiência com o âmbito público foi no INSS, né? Antes eu trabalhava, na verdade eu fiquei 8 anos trabalhando, né, na iniciativa privada, mas sempre quis atuar no âmbito público. Então, eu precisei passar por algumas dificuldades, nesse caso de saúde. Enfim, o corpo foi dando alguns sinais e eu decidi, em um momento, atender aos sinais. Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo setor público e tem uma veia muito social. E o INSS foi uma oportunidade para poder exercer, né, nesse caso. Foi uma oportunidade que eu vi, porque eu sempre atuei, um exemplo, eu atuo, né, na igreja há muitos anos e lido com pessoas, né? Então, essa área o âmbito social, né, a área social, é algo que sempre me chamou a atenção. E no âmbito privado, eu não tinha, né, essa possibilidade que eu tenho, né, hoje, de poder fazer a diferença, né, na vida das pessoas, não simplesmente, né, priorizando o capital, né, que no âmbito privado geralmente é assim, né. E eu vi a oportunidade, né, num período que eu estava passando, né, por essa dificuldade de saúde, e houve um momento que eu consegui, né, sair do trabalho e eu só foquei mesmo nos estudos. E foi em 2015, no período de 2015, foi antes do edital, né, porque o edital saiu em dezembro de 2015. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu vi, né, que eu teria, no caso, essa chance de juntar, né, nesse caso, igual como diz o ditado, né, o útil ao agradável, né? E graças a Deus eu tive êxito. E, na verdade, assim, o curso degrau, né, foi a porta de entrada sempre esse mundo de concurseiro, né? Porque antes eu tinha, deixa eu explicar como que foi. Eu comecei a atuar no âmbito privado, né? Ingressei no mercado de trabalho, foi em 2007. E o meu primeiro emprego foi no Bob's. Então, assim, foi a partir daí que eu comecei, né, a entender como que funcionava, né, essa questão de hierarquia, né, você ter comprometimento com horários, enfim. Só que sempre tendo o desejo de atuar no serviço público. Só que houve um período, né, que eu tinha, né, tempo, mas não tinha dinheiro para investir. Depois eu comecei a trabalhar em outras empresas, que melhorou o aspecto financeiro, só que eu não tinha tempo. Então, houve um momento que eu comecei a entrar em conflito, sabe? E foi a partir daí que eu decidi, não, eu tenho que tentar, porque na época eu estava quando eu tomei essa decisão, né, eu estava com 27, 26 anos, e eu sempre, assim, tive muita certeza, né, de que o sim estava me esperando, ainda que eu soubesse que o não também seria uma possibilidade, mas eu lutaria muito pelo sim. Então, mas antes do INSS, eu fiz vários concursos. Esses dias eu fiz, na verdade, uma live. Esses dias eu fiz uma live no meu Instagram e até falei um pouco sobre isso, né? Eu fiz, anotado aqui, eu fiz 20 concursos. Só que a diferença do INSS foi que eu consegui sair, só me dedicar, sabe, a um concurso, né? Eu só estudei. E nos outros concursos não. Mas ainda assim eu conseguia estudar, né? Mas não com dedicação exclusiva, como eu consegui fazer. Isso não é uma regra, né? Assim, tem gente que consegue conciliar. No meu caso, eu não estava conseguindo, principalmente porque era algo que afetava a minha saúde. E você com o emocional, né, abalado, você não tem condições, né, de estudar e de ter êxito, né, enfim, o aprendizado não vai ser algo rápido, enfim, você não vai alcançar o que você deseja. Então, eu precisei sair. Mas dentro desses 20 concursos que, assim, eu tenho anotado, eu tive, se eu não estou enganado, acho que 13 reprovações, ou 12, e os demais eu passei. Então, assim, mas dentro das vagas mesmo, só no INSS, entendeu? Então, assim, é igual, nesse período, por exemplo, eu tive algumas frustrações, mas eu consegui tirar experiência, né, dessas frustrações, porque eu consegui enxergar que eu estava avançando.
Um concurso, por exemplo, que na época que eu sempre quis atuar no âmbito federal. E teve um concurso que me marcou muito, que foi do Instituto Federal, que é o IFE, né? No nosso caso, que é o Instituto Federal Fluminense. E nas vagas, assim, até chegar no cadastro reserva, se eu não estou enganado, acho que é até o 5º lugar. E eu fiquei em 6º. E, assim, foi a primeira frustração assim, que eu tive. E depois, por um ponto, eu não entrei no caso, a nota de corte da DPU, por um ponto eu não entrei na nota de corte. Então, assim, foram algumas frustrações que eu fui, assim, colecionando, mas eu sempre tendo a certeza de que os meus estudos estavam, sim, avançando, né? Algo estava acontecendo, mas o meu foco era o INSS. Então, eu fiz, sim, outros concursos antes, mas não tinha a possibilidade de me dedicar, né? Como eu me dediquei para o INSS. Pensei em desistir. Acho que qualquer pessoa que passa, né, por esse período, né, que se torna um concurseiro, em algum momento pensa em desistir. Só que, assim, há a diferença entre o pensar, né, e o de fato desistir. Mas, assim, não era uma opção para mim. Tanto que eu, quando pensava, né, nessa possibilidade, eu lembrava que eu deixei meu trabalho. Eu deixei o trabalho numa época de crise. Você deve lembrar que em 2015 nós tivemos uma crise econômica, né? E ainda assim eu me desafiei, mas sempre tendo aquela certeza, eu posso. E ainda que eu não lograsse êxito, sabe? Eu queria ter pelo menos a sensação de que eu tinha feito o possível e eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte: quando eu chegasse lá na frente, né, sei lá, com 50 e poucos anos, se eu chegasse lá e pensasse por que eu não tentei, eu acho que o sentimento não seria bom. Mas se eu chegasse lá pensando o seguinte, eu tentei, aí eu acho que eu ficaria mais tranquilo. Então, assim, sobre desistir, sim, eu pensei, mas era só de momento. Por vezes, eu desanimava um pouquinho, isso faz parte. E continuava. Sobre ter uma rotina de estudos, sim, eu tinha. E o principal meio era, assim, estudar em casa, né? E, como eu disse, né, a porta de entrada para o mundo dos concursos foi o degrau, né? Isso foi em 2015, em Alcântara, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Só que aí eu tinha uma rotina, porque eu saí do trabalho, eu tentei seguir uma rotina como se eu estivesse trabalhando. Então, assim, eu tinha uma rotina começava, nesse caso, segunda, né, e ia até sábado. Domingo eu tirava, assim, para descansar um pouco, mas dava uma olhada de vez em quando nas matérias. Mas, assim, eu tinha uma rotina. E eu utilizei até uma tabela que, na época, a consultora de concursos, né, a Lia Salgado, ela colocou no site, no blog dela na época, e eu consegui, né, essa tabela, e a partir daí eu adequei a minha realidade. Então, eu geralmente estudava de 6 a 8, então, assim, eu tentava seguir como se fosse mesmo uma rotina de trabalho, entendeu? Tinha o meu horário de almoço, tirava, assim, eu tinha algumas pausas, né? Mas eu tinha uma rotina. Primeiro eu sempre tive uma dificuldade em que sentido? Eu cresci num ambiente que eu não tinha muita perspectiva. E eu ouvia muitas palavras assim que não eram, sabe, incentivos ou palavras incentivadoras, né? Esse para mim foi a minha principal dificuldade foi essa, porque eu tinha que romper isso, né? A partir do momento que eu consegui romper com isso, as outras dificuldades assim foram pontuais, né? De qualquer concurseiro, né? Então, assim, eu acho que é você lidar com o emocional, né? Com a ansiedade, né? Que eu acho que o principal e a principal dificuldade para a gente é a ansiedade, né? Então, quando acontecia isso, eu dava uma pausa,
é igual eu praticava atividade física, né? Fosse pedalar, ou correr, ou caminhar. Então, mas assim, a principal dificuldade foi romper com o que eu já tinha escutado desde criança, entendeu? Que eu não ia, né, chegar a lugar nenhum, enfim. Essa foi a minha principal dificuldade que eu tive que romper inicialmente. Depois foram as dificuldades, né, que são comuns a qualquer concurseiro, né? Então, ansiedade, né? Você lidar com as frustrações, né? E relacionado a disciplinas, né? Se eu fosse colocar as dificuldades, né? Raciocínio lógico, por exemplo, foi uma dificuldade para mim. Informática também. Não foi a principal, mas também tive um pouco de dificuldade na época. Mas as dificuldades, se eu fosse colocar hoje, seriam essas. A diferença que eu vejo, né, de um curso, né, de um cursinho que a gente chamava na época, né, e a Degrau teve essa importância porque me tirou da bolha. Então, assim, eu comecei a ter contato, né, com outras realidades, com outras pessoas que estavam, né, nessa trajetória também, contatos com os professores, né. Então, assim, a importância que teve, além dessas que eu já falei, eu pude ter acesso, né, a outras informações que eu não teria se eu estivesse só estudando em casa, né? Organização de estudos, a própria matéria em si, né, como que era abordada, como que era ensinado. E eu queria assim ressaltar uma pessoa que até hoje me marcou, foi a Lilian Bessa. Eu não sei nem se ela continua, enfim, eu não sei, né, como ela está hoje, eu não sei. Faz muito tempo que eu não ouço falar dela, inclusive. Mas na época ela dava aula de direito previdenciário. Então, assim, ela foi uma das pessoas assim que entre tantas, né, que me motivaram, né? Ela me motivou bastante. Então, a importância do cursinho foi ter contato, né, com novas realidades e aprender como estudar, né? Também ajudava a diminuir a nossa ansiedade. Por exemplo, quando a gente olhava a questão de concorrência, né, número de candidatos, enfim, os professores sempre acalmando a gente. Enfim, o cursinho era algo muito positivo, sabe? O cursinho era muito positivo para mim. Pelo menos assim, é, foi o pontapé inicial. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: seja o online hoje, né? Porque eu estudei foi em 2015, ou presencial, que a Degrau, né? Ou Degrau, o curso Degrau ainda continua, né? No presencial, mas a gente aprende muito lá, sim, mas tem que ser colocado em prática em casa, ou no local que a pessoa tem para estudar, né? Então, assim, o cursinho ajuda muito, e me ajudou muito nesse sentido, de te dar o norte, né? Ó, esse aqui é o caminho, você pode, né, pegar essas ferramentas aqui e seguir o seu destino. Sobre ter ou não um perfil de concurseiro para você começar a estudar, eu não acredito nisso, porque eu sou uma prova viva. Eu não tinha, sabe, contato com direito. O meu primeiro contato, assim, direto e mais frequente, né, porque minha formação é em logística e eu tive contato com direito aplicado à logística e foi só isso. Então, mas assim, eu não tinha, sabe, a vivência nenhuma, sabe, com o direito, né, o contato com o direito. Então, assim, e outras matérias também, mas principalmente direito, que é o predominante, né, principalmente no âmbito federal. E eu, enfim, consegui, né? Então, eu não vejo que você tenha, assim, uma predisposição ou foi o chamado para ser um concurseiro, né? Não, qualquer pessoa que se dispõe, né, se dedique, pode sim alcançar, enfim, ser chamado ou ser chamado de concurseiro, né? E pode sim ser aprovado no concurso que sonha, que deseja. Se eu fosse dar uma dica, né, para quem deseja ingressar, né, nessa vida de concurseiro, eu tenho algumas palavras, sabe, que
me perseguiram, né, durante a minha trajetória, né? A primeira é foco, né? Se você não tem foco, você não sabe, né, aonde você quer chegar. É, a segunda palavra, deixa eu voltar no foco, porque na verdade quando a gente fala de foco, se você olha para um determinado lugar, né, seus olhos estão fitados naquele lugar, ou focados naquele lugar, a gente consegue perceber que as coisas que estão, né, na nossa visão periférica, ao nosso entorno, né, a gente não tem muita certeza do que está ali, ou das coisas que estão ali, mas o que está diante do nosso foco, sim. Então, acho que a primeira coisa é ter foco, né? Quando você tem foco, você sabe onde você quer chegar, né? A segunda palavra nesse caso é disciplina. Eu até anotei aqui para não esquecer, mas a segunda palavra nesse caso é disciplina, porque você precisa saber, né, o que você tem que fazer, dos seus horários, né, e cumprir aquilo que você, né, colocou como objetivo, né. Mas ao mesmo tempo que eu falo, né, dessa questão do cumprimento, e a gente tem que ter sempre em mente que, por exemplo, se hoje eu não conseguir, né, cumprir, né, aquilo que eu coloquei para o que eu determinei, tenta no outro dia, né? Não parar, não desistir, mas tentar seguir e ter uma disciplina. A outra palavra que me perseguiu também era persistência, né? Então, quando eu me via diante de uma dificuldade ou outra, eu sempre tinha, sabe, olhava para frente ou na possibilidade que eu tinha, né, diante de mim e persistia. E a última palavra foi resiliência. Então, assim, sempre quando eu via alguma dificuldade, eu não estava bem, ou, como eu disse, pensava em desistir, eu ficava firme e continuava. Então, assim, diante dessas palavras, né, que assim eu sempre falo para as pessoas que eu converso, né, que me procuram, né, para falar sobre como foi a minha trajetória, né, eu geralmente falo, né, essas palavras porque deram certo, né, eu seguindo essas palavras, eu seguindo esses meios, né, se assim eu posso dizer, para mim é uma receita assim que dá certo. É, então, é o que eu diria, sabe, como conselho, e não desista do seu sonho, né? Eu sempre sonhei em atuar no âmbito público, né? E por vezes até achava que era impossível, e eu queria deixar assim uma coisa também que eu acho legal para algumas pessoas entenderem, pelo fato de eu não tinha tanta perspectiva, né, na minha trajetória de vida, e eu vou completar 5 anos de INSS agora, se Deus quiser, em julho desse ano, 2022. E a minha ficha não caiu 100% ainda. Então, acredite no seu sonho, acredite que você é capaz, sim, de alcançar o que você deseja, e não dispense a ajuda de quem quer que seja que está ali para poder te dar um apoio, principalmente, né, os cursinhos que estão aí, né? Se dedique, dê ouvido às pessoas que sabem o que estão falando, peça ajuda, reconheça, né, naqueles momentos que você acha, né, que precisa, não tenha vergonha de pedir ajuda, dizer que não sabe, que com certeza você vai conseguir.